Nós vamos de imediato dar sequência aos trabalhos do Fórum, agora com o desenvolvimento do painel que nos traz o tema Certificação de ILPI, uma forma de diferenciação e aumento da qualidade dos serviços prestados. Nós convidamos como moderador desta atividade Robson Sodré Morales, do Moderna Idade, Núcleo de Residenciais Geriátricos do Sindiospa. E os nossos painelistas, Dr. Antônio Quinto Neto, do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, que estará presencialmente aqui conosco. Seja bem-vindo, Dr. Antônio Quinto Neto. E a enfermeira Fernanda Guimarães, do IACS Acreditação, Rio Grande do Sul, também aqui presente. Seja bem-vinda, Fernanda Guimarães. Nosso moderador, Robson Sodré Morales, é administrador hospitalar, mestre em Engenharia de Produção pela URGS, vice-presidente do Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde, Chapter Rio Grande do Sul, profissional certificado em Healthcare Compliance, estudou melhoria da qualidade em serviços de saúde na Escola de Saúde Pública de Harvard, professor dos cursos de MBA em Gestão Hospitalar do IACS, Faz Saúde, proprietário da Florence Hotelaria Assistida, sócio da Elo ILPI, administradora de residenciais geriátricos, que gerencia mais de 150 leitos geriátricos em Porto Alegre, e membro do Moderna Idade, Núcleo de Residenciais Geriátricos do Sindiospa. Eu passo então a palavra para a condução dos trabalhos deste painel a Robson Sodré Morales. Boa tarde a todos. Tenho a honra aqui, de poder ser moderador deste momento aqui, com duas pessoas especiais, feras na área de atuação. Então, antes de ler o currículo deles, eu quero dizer que teve um trabalho intenso aqui, um trabalho que gerou, há mais de um ano, um instrumento que vai fazer a avaliação das instituições de longa permanência. Então, para dar início aqui à leitura do... As tecnologias também atrapalham. Então, o Dr. Antônio Quinto Neto é médico psiquiatra, mestre em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em administração hospitalar. Já exerceu cargos como diretor do Hospital Psiquiátrico São Pedro, do Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre, foi diretor de Saúde Pública da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, presidente do Conselho de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, coordenador do planejamento do Instituto de Administração Hospitalar e Ciências da Saúde, em Porto Alegre, e além de exercer atividades docentes. Também na Faculdade Unimed, Belo Horizonte, em Minas Gerais, na Faculdade de Tecnologia em Saúde, IACS, autor do primeiro livro de acreditação publicado no Brasil, colaborador dos manuais de acreditação das Organizações Nacionais de Saúde, a ONA, além de produzir livros e artigos relacionados aos temas de qualidade, segurança, acreditação, exercendo esse cargo até o momento. Diretor do Provimento de Saúde do IP Saúde, do Estado do Rio Grande do Sul, é membro do Conselho Científico da Revista de Administração em Saúde e da Associação Paulista de Medicina, e avaliador sênior do Programa Nacional de Acreditação. Então, senhores, nesse momento, doutor Quinto, eu passo a palavra para o senhor. Pode ser. Boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de agradecer ao grupo que organizou esse evento e trazer a vocês essa ideia em relação à certificação de organizações de saúde, que, digamos, há algum tempo a gente já trabalha com isso, uns 20 anos por aí, mais ou menos, né? Nós vamos dividir a exposição em duas partes. A primeira, que nós vamos considerar como uma introdução, e a segunda parte se refere especificamente ao programa de certificação que a Fernanda fará a exposição, né?
Eu gostaria também de agradecer, e nunca a gente consegue fazer alguma coisa de uma certa complexidade sem a participação de outras pessoas, né? Então, eu gostaria de agradecer o que nós vamos apresentar aqui, né, ao Robson Morales, que foi o que, digamos, nos motivou a avançar nesse assunto, o Marcos Cunha, o Tiago Lopes, a Alessandra Dewes, ou Deves, a doutora Helenara Oliveira Ribas, a Juliana Rodrigues de Oliveira, a Michele Morales e a Fernanda Guimarães, né, que está aqui conosco, né. Também gostaria de destacar a vocês que no momento em que nós iniciamos esse trabalho, nós não sabíamos nada de instituições de longa permanência de idosos, né. Depois passamos a ter uma vivência por uma circunstância familiar, né, e nesse meio tempo nós tivemos que ter pelo menos 2 leituras que nos orientassem nesse sentido. E aqui eu também gostaria, né, de cumprimentar esses profissionais que nos ajudaram nisso. Solange Canso, Ana Amélia Camarano, vocês devem conhecer, né, tem vários artigos nessa área, né, de instituições de longa permanência, né, Daniele Fernandes Carvalho, né, e Pamela Barbosa, todos esses dois últimos do IPEA, né. Poderíamos fazer a apresentação? Alguém? Oi? Como é que eu... Isso. Muito obrigado. Ok. Essa aqui, portanto, é a sequência que nós vamos fazer. Introdução, programa de certificação, metodologia, etapas, manual de certificação e processo de certificação, né? E nós vamos nos concentrar... Ai, o que eu fiz aqui? Fui para o final. Desculpe. Nós vamos nos concentrar, então, portanto, nesse tema da introdução, que vai dar ideia geral para vocês do que é isso, né? Eu começaria com esse poema. Há pouco andava quase que como o voar de um beija-flor. Com o tempo, vou manso, bem devagar. Bem a pouquinho era o sol, e de repente anoiteceu. Lembro-me que era ontem, bem recente. Frescor, fragrância, textura de pêssegos recém-colhidos. Vieram passos, nesgas, marcas bem marcadas. Me olhei e vi que ali no espelho era eu. Eu tenho mais de 60 anos já. Minha mulher também, né? Então, quando eu li isso aqui para ela, ela chorou, pessoal, né? E com isso, o que eu quero destacar para vocês é para mostrar, né, que a vida ela é curta e rápida, né? E, em função disso, né, eu tenho hoje uma sogra com 103 anos. Imaginem só, né? Minha mãe tem 90. Então, estou nesse meio de alguma forma agora, né, pela própria vivência, né, pelo próprio dia a dia da vida, né? Bom, como é que surgiu tudo isso? Num primeiro momento, a Alessandra, da FEUSUL, me mandou um e-mail um certo dia, pelo que entendi, tinha a influência do Robson, né, me pedindo que mandasse algum material que auxiliasse a fazer uma avaliação, né, das instituições de longa permanência. Enviamos, naquele momento, um material convencional, né, que nós tínhamos mais ou menos à mão, né.
Passou-se um tempo, e aí chegamos um dia com a minha sogra, portanto, numa instituição de longa permanência. Tive uma conversa na calçada dessa instituição com o Robson, que me estimulou a desenvolver um instrumento que pudesse vir a ser utilizado pelas instituições de longa permanência, né? Então, a partir daquele momento ali, né, é que nós começamos a pensar alguma coisa de como seria feito isso, né? Em seguida, começamos então a pensar como faríamos esse instrumento. Porque a tendência natural, pessoal, e todas as organizações, vocês devem conhecer diversos instrumentos, é tudo baseado em instalações, equipamentos, pessoas. Não entra em outros aspectos mais relacionais, digamos assim, né? Então, esse é o convencional. Como é que nós fugiríamos disso? De tal maneira que nós trouxéssemos para essas pessoas com bastante idade, né, fosse atendida de uma maneira, né, que fosse carinhosa, afetuosa e coisas desse tipo, né, como supostamente a gente gostaria de ser atendido. Então fizemos uma análise da literatura nacional e internacional e encontramos que a maioria dos instrumentos, se não todos, os que nós olhamos, eles eram bem convencionais. Eram instalações, né, número de funcionários, né, que tipo de serviço era oferecido, né, não entrava em muitos detalhes na forma como aquelas pessoas eram atendidas, né. Um outro ponto que também nós identificamos, em seguida, em relação à análise da literatura nacional e internacional, é que poucas instituições submetiam a isso. Nós temos uma coisa curiosa no país, no nosso Brasil, né? Nós conseguimos fazer coisas melhores do que os países desenvolvidos. O drama todo é fazer, operar. Para redigir, para elaborar, nós somos muito bons no Brasil. Então, nós observamos que nós não conseguíamos fazer, né, aplicar um instrumento que chegasse a tanto, né? E aí começamos a pesquisar e tal, e descobrimos, na Austrália, nos serviços vinculados a pessoas idosas, né, todo um arcabouço detalhado de como eles achavam que deveria ser abordado o idoso numa instituição de longa permanência. Naquele instrumento ali, eles consideram que não era propriamente um instrumento, era meio que um manual que eles apresentavam ali detalhadamente de como deveriam ser aplicados aquilo que eles chamavam de padrões, 8 padrões. E achamos interessante aquela ideia, né, e passamos então a desenvolver com base nesses 3 princípios: segurança, transparência e qualidade, né? E o outro aspecto também que nós, depois de fazermos esse instrumento, que durou meses para fazer isso, né, ele foi testado, né, em algumas instituições. Quem coordenou isso, naturalmente, foi o Robson, né? Pegamos essas informações de volta, fizemos mais um ajuste, né, e incluímos mais 2 padrões que não existia nesse instrumento internacional que nós havíamos identificado, né, na Austrália. Bom. Aqui, rapidamente, só para atualizar e ver se nós estamos no mesmo conceito, digamos, né? Então, as características da população idosa e repercussão nas instituições de longa permanência, vocês estão cansados de ouvir isso, certamente, né? Mas uma coisa é certa, é uma população que ela é heterogênea, ela não é igual, né?
E mais ainda, vocês também devem estar acompanhando muito de perto, pessoas com 80 anos ou mais. É outro grupo, né? Outra forma, outro jeito de nós atendermos, né? Então, isto aqui, naturalmente, repercute nos cuidados, na intensidade dos cuidados e dos serviços que são oferecidos, né? Aqui também destacar para vocês que não há um consenso em relação ao conceito de instituições de longa permanência, né? E aí destaco para vocês, sempre que possível, definam o conceito do que vocês estão falando. Porque às vezes as pessoas acham que nós estamos falando da mesma... é um abrigo. Aí, em abrigo, eu tenho uma ideia do que seja o abrigo, e começa a falar, e ele pode estar falando de outra coisa, tá? Então, seja abrigo, asilo, todos esses nomes que possuem por aí, lares, né? Moradias, né? Se ele se enquadra no conceito de instituição de longa permanência, esse instrumento que vai ser apresentado para vocês daqui a pouco, né, vai fazer algum sentido. Aqui um outro aspecto, eu também coloquei mais como uma referência, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, preocupada principalmente com o fato de que os serviços, os cuidados oferecidos, eles não eram somente pessoais, né, de cuidado com a pessoa, né, mas que também vinha cuidados clínicos, né, algum tipo de assistência à saúde, que é uma peculiaridade das instituições de longa permanência, né? Você não é o hospital, né, mas também você não é uma residência comum. Você está no meio do caminho. Então, se é no meio do caminho, não posso utilizar a mesma regra que eu aplico numa instituição hospitalar. Certo? E eu digo isso porque, de vez em quando, eu escuto coisas desse tipo, o pessoal indo meio para o lado hospitalar, né? Aí tem que ter médico, enfermeiro, não sei o quê, mas isso, mas aquilo, entende? Começa a fazer uma linha, mas vem cá, e precisa, então, isso aqui, vai para o hospital, então, né? Bom, então... destacando para vocês, não é uma instituição de saúde, mas oferece serviços de saúde pelas características da clientela, né? De variadas formas, né, que vocês bem conhecem. Outra referência que nós nos baseamos naquele momento foi nessa resolução, né? Quer dizer, existia um documento anterior, e posteriormente saiu essa resolução em 2021. Nós já estávamos trabalhando, né, mas nos chamou a atenção, digamos, que eles davam um conceito aqui, eu digo, bom, vamos usar esse conceito. Seja bom ou seja ruim, vai ser ele, para que todos nós entendamos a mesma coisa, né? Então, também essa é uma coisa muito comum entre nós aqui. Não, mas eu não gostei, agora eu tenho o meu próprio conceito. Bom, então vai ficar só contigo, porque eu tenho que dividir com os outros, e eles entenderem da mesma maneira, né? Conceito serve para isso, né? Então, nós nos baseamos naturalmente nesse conceito, todo o instrumento tem a ver com essa lógica desse conceito. Tá? Nessa resolução também estava lá os graus de dependência, né? Então, vocês que trabalham no dia a dia nessas instituições sabem que são coisas diferentes, né? Cuidar quem está no grau 1, grau 2 e grau 3, né? E aqui... esse aspecto das premissas que também estavam na resolução. E quero dizer para vocês que o instrumento que vai ser apresentado a seguir, vocês vão notar que segue mais ou menos esses itens aí, né? Eu vou destacar rapidamente aqui: direitos e garantias dos idosos, identidade e privacidade do idoso, ambiência acolhedora, convivência mista entre residentes de diversos graus de dependência, integração dos idosos nas atividades, desenvolvimento de atividades conjuntas com pessoas de outras gerações, promover a participação da família e da comunidade na atenção ao idoso, atividades que estimulam a autonomia do idoso e condições de lazer, diversas condições de lazer, que certamente vocês também têm grande domínio sobre isso, né? Então, isso está no instrumento de alguma forma, em algum lugar, né? E já estou concluindo para passar para a Fernanda, que vem com a parte mais objetiva da coisa. Eu estou mais na parte filosófica, né? Vocês estão notando, tá? Mas o que eu queria destacar para vocês, concluindo, era o seguinte:
que no instrumento esse que foi desenvolvido, e que nos baseamos, que é um instrumento, um documento australiano, nós incluímos 2 padrões que eles não tinham. Um foi o padrão que é gestão do controle de funções fisiológicas, medicamentos e alimentação parenteral. E o outro padrão foi gestão de emergências, né? Sejam emergências, digamos, estruturais, né? Ou mesmo relacionadas ao cliente residente, né? Então, com base nisso, eu concluo a minha parte, né? Destacando para vocês o seguinte, né? Que o instrumento, tal como vai ser apresentado pela Fernanda, né? Ele tem uma estrutura diferente do que vocês já viram, né? Em termos de avaliação, porque ele considera o que o cliente espera. Um dos itens lá, ele literalmente escrito, né? O que a instituição propõe oferecer, e só em seguida é que vem os requisitos que têm a ver com essas 2 condições, tá? Então, concluindo, pessoal, né, destacar o fato de que a vida é bem mais que preciosa, né, quando temos longevidade. A minha mulher disse para mim dizer para vocês o seguinte, olha só, que a gente deve ter o máximo de cuidado com o que tem vida. Animais, plantas, que ela gosta muito, né? Com as crianças, com os adultos e, em especial, com os idosos. Obrigado. Fernanda. Vai falar primeiro? Então, Jogo rápido. O jogo rápido, fazer a apresentação da Fernanda, né? A Fernanda Menezes Guimarães é enfermeira, mestre em administração de negócios, especialista em administração hospitalar e terapias intensivas. Exerceu cargos de gerente assistencial do Hospital Mãe de Deus, membro da diretoria da Associação Brasileira de Enfermagem, coordenação de pós-graduação também em gestão em risco e segurança hospitalar da Universidade do Vale dos Sinos, e teve também atividades docentes, né, na Faculdade de Tecnologia e Saúde do IACS, e publicações da revisão do Manual de Acreditação ONA, 2018-2022. Exerceu cargos, né, no momento de gerente operacional do Instituto de Acreditação Hospitalar e Certificações de Saúde do IACS, Acreditação Porto Alegre, e participante do Comitê Executivo da Organização Nacional de Acreditação ONA, em São Paulo, consultora de acreditação chancelada pela Organização Nacional de Acreditação, em São Paulo, e coordena os cursos de pós-graduação em Qualidade, Gestão e Risco e Segurança do Paciente pela Faculdade de Tecnologia e Saúde do IACS Porto Alegre. E avaliadora líder das Organizações Nacionais de Acreditação ONA. Então, com a palavra a Fernanda, que vai apresentar um instrumento para nós. Obrigado, Fernanda. Boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui. Eu acho que muito obrigado pelo convite. Eu fico muito honrada de estar aqui, porque é um trabalho que eu acredito muito. Eu acredito muito nas acreditações e sempre achei que esse segmento seria muito beneficiado se tivesse isso, né? E fico muito honrada de fazer parte disso. E parabenizo o evento e parabenizo a iniciativa, né? Então, a gente do IACS também fica muito feliz de ver esse movimento acontecer, assim como já aconteceu na área da saúde, começar a acontecer na área de instituições de longa permanência, né? Então, eu vou ser mais rápida, assim, porque, como disse o Dr. Quinto, eu não sou filosófica, eu sou objetiva.
Então, assim, ó, o programa de certificação, como você sabe, um programa de certificação, ele parte de padrões e princípios, né? Então, onde existem alguns requisitos a serem cumpridos, né? Pré-estabelecidos à medida que tu solicita uma avaliação de acreditação, né? Todos esses requisitos, eles partem de segurança, transparência, qualidade, e eles focam como princípio ativo dos requisitos essas 3 palavras, tá? O objetivo é desenvolver esse segmento, então a gente entende a transformação que isso pode gerar nesse segmento, e esse é o grande ganho, né? O propósito é fazer uma avaliação externa, né, e verificar se esses padrões estão sendo atendidos ou não, e fornecer um selo de qualidade para essa instituição avaliada. Tá? O selo, então, depois, mais adiante, a gente mostra como é que ele ficaria. Tá? Bom, quais são os impactos da certificação das instituições de longa permanência? Primeiro, assim, aumentar a satisfação dos clientes residentes, né? Então, isso é notório que também na área da saúde isso tem um impacto bastante elevado à medida que as pessoas... Eu não conheço ninguém que não queira qualidade, que não queira ser bem tratado, que não queira as melhores práticas, né? Então, isso faz parte do ser humano buscar isso e tentar para si um atendimento assim, né? Reduzir riscos para os clientes residentes, né? Inclusive também para os profissionais e para as instituições de longa permanência, né? Então, na verdade, todos ganham com isso, né? Organize e alinhe os princípios e processos de todos os processos, adiciona credibilidade à marca, né, através de uma certificação externa. Porque não sou eu que estou dizendo que eu tenho qualidade, é um órgão externo que vem chancelar que eu tenho essa qualidade, né? E a gente entende o valor disso, né? A metodologia. Tá? Bom, esse instrumento é específico para esse segmento, ele é específico para a instituição de longa permanência no território nacional. E ele levou em conta leis, normas, regulamentos, padrões de boas práticas. Então, vocês vão ver que tem tudo, está também na RDC, outras coisas são as boas práticas relacionadas ao cuidado humano. Tá? Então, a certificação... Eu sou mais rápida aqui. A certificação, ela é um ciclo. Na verdade, toda certificação, todo programa de certificação, ele não acontece uma vez e nunca mais. Ele vai ser um ciclo contínuo de melhoria. E esse é, vamos dizer assim, a premissa básica do porquê que ele incorpora e sustenta as melhorias que as instituições vão fazendo ao longo do tempo, né? Então, uma instituição de longa permanência que é certificada a primeira vez, ela vai ter 2 anos para ter uma recertificação. E nesse período de 2 anos, em 12 meses, ela recebe mais uma avaliação de manutenção para ver como é que estão as coisas, se os padrões não atingidos já foram atingidos, se precisam de um apoio, o que precisa para ajudar a seguir nessa escadinha, que é uma escadinha contínua de qualidade, né? Isso sustenta a melhoria da qualidade. O fato de esses ciclos rodarem a cada 2 anos, elas vão sustentando padrões de qualidade naquela instituição, e isso é que vai transformar o mercado. Então, vocês vão perceber esse movimento não vai acontecer em pouco tempo, né? Então, esse mercado gira e ele vai modificar ao longo dos anos, e vocês vão perceber uma mudança muito grande, como hoje se percebe no segmento de saúde, visto que a Acreditadora Nacional de Saúde, que é a ONA, já tem 23 anos. Então, hoje se percebe, a mesma coisa vai acontecer com esse segmento também. As etapas da certificação, ela compõe várias etapas, né? Como a gente disse, o Dr. Quinto falou, ele é um programa, né? Ele não é uma simples avaliação, ele é um programa que contém várias etapas. E a primeira delas é a educação para a certificação. A gente precisa ser educado para isso, a gente tem que entender o que representa essas etapas, o que representa o manual de certificação, como é que eu interpreto os requisitos do manual para poder cumprir. Então, por isso que esse processo educacional ele é bem importante e ele prepara as equipes internas para terem um conhecimento e sustentar esse conhecimento dentro da própria instituição. E, assim, o ciclo de qualidade girando. Tá? Depois vem uma etapa de diagnóstico. Então, no momento que a gente prepara as pessoas para o entendimento do que é isso, inicia-se o diagnóstico organizacional, que a gente chama de DO. O DO é o momento zero, é uma fotografia do agora.
né? E onde a gente percebe em que situação está aquela instituição no momento do diagnóstico. E ali a gente vai poder entender qual é o tempo que ela vai levar para fazer uma avaliação definitiva, né? Porque tudo depende do tempo de resposta, do tempo de atendimento aos padrões que ela não está atendendo. Então, isso depende muito da maturidade da instituição, da força de trabalho daquela instituição, né, das condições estruturais, muitas vezes, né? Então, o objetivo é identificar quais são os padrões dentro do manual que aquela instituição não está atendendo ou está atendendo parcialmente, que precisa gerar, como aqui falou, um plano de correção. Né? Então, no momento que tu estabelece e identifica os requisitos que não atende ou que atende parcial, dali surge um plano de ação que vai corrigir aquilo. E o tempo de resposta disso é que vai gerar a próxima etapa, que é a etapa que tem o diagnóstico em si, a avaliação em si. A avaliação de certificação ela é realizada por avaliadores externos. Né? Então, o IACS é uma instituição acreditadora, né? Então, ela tem uma tradição de 23 anos no mercado. Então, a gente tem avaliadores há muitos anos, inclusive o Dr. Quinto é um avaliador, né? Eu também. E os avaliadores do IACS, que serão preparados para fazer esse tipo de avaliação, eles vão vir e vão avaliar a instituição de longa permanência, né? A partir da luz desse manual. Então, elas vão aplicar os requisitos, avaliar os requisitos, né? Ver se eles se aplicam, se eles estão sendo, como eles estão sendo aplicados, se eles atendem o requisito ou não, e aí vão gerar um resultado. Né? Então, depois desse resultado, surge, então, a finalização, se ela é acreditada ou não. Né? E depois de 12 meses, se ela for acreditada, vem uma avaliação de manutenção. E a avaliação de manutenção ela vai pegar todos esses requisitos que não foram atendidos ou parcialmente atendidos, e ela vai ver se já foram atendidos, se tem alguma dificuldade. Né? Então, na verdade, é um momento de revisar todo aquele plano de ação e ajudar a instituição a poder cumprir com aquilo para daqui a um ano ter a recertificação novamente. Né? É um momento bastante importante, porque é um momento de muito aprendizado. Né? O ciclo, o programa de certificação, não é um programa fiscalizatório, de forma alguma. A característica ele é um processo educacional, é um processo de aprendizagem, é um processo educativo, jamais fiscalizatório. Né? Então, a gente deixa a parte da fiscalização para a vigilância sanitária. Então, o programa não é assim. O programa, inclusive, o posicionamento dos avaliadores é um posicionamento educador. Tá? Depois vem uma etapa de recertificação, e aí o ciclo se encerra no momento da recertificação, começa tudo de novo. É um novo ciclo, começa tudo do zero. Eu vou avaliar tudo de novo, né? E depois desse, mais 2 anos, tem uma outra recertificação, e assim o ciclo perpetua. Né? Então, ao longo dos anos, o ciclo continua. Né? O objetivo é sempre a adesão aos requisitos. Maior percentual de adesão possível aos requisitos. Tá bem? E isso que vai sustentar a qualidade da instituição. Propriamente, como é que é o manual? O manual, só para dizer para vocês, o lançamento do manual ainda não tem data, tá? Mas ele vai ser em breve, vai ser lançado para o mercado. Ele é uma instituição, ele é um programa que vai ser oficializado. Né? E, então, essa parte visual aqui, ela é do nosso modelo experimental, ele não é já a versão final do manual, da parte gráfica, tá? Mas ele possui 10 padrões. Cada padrão descreve um conjunto de práticas, né? E esses padrões, eles, como disse o Dr. Quinto, eles têm a intenção do padrão, qual é o resultado para o cliente residente, qual é a declaração que a ILPI tem que fazer sobre isso, sobre o que ela vai fazer para conquistar esse padrão, e quais os requisitos do padrão que vão orientar o avaliador do que ele tem que olhar. E também vão orientar a instituição o que ela tem que fazer para cumprir aquele padrão. Tá? Então, esses são os 10 padrões. Né? Então, todos estão aqui. Então, o grande padrão, o que norteia tudo, é o padrão 1, dignidade e direito de escolha do cliente residente. E depois a gente vai passar os outros padrões aqui para vocês olharem. Então, todos, na verdade, circulam o mais importante, que é o direito à dignidade da pessoa. Tá? Então, aqui a gente tem... Pulei demais. Aqui estão os padrões do manual. A gente definiu que os
Os padrões têm pontuação, né? Até para nortear depois como é que a gente faz uma avaliação que seja um pouco mais objetiva, né? Esses padrões, o primeiro padrão é dignidade e direito de escolha do cliente residente. O padrão 2 é planejamento e avaliação dos cuidados e serviços. Padrão 3, gestão de cuidados pessoais e clínicos. Padrão 4, gestão do controle de funções fisiológicas, medicamentos e alimentação interal. Padrão 5, gestão das atividades de vida diária. Padrão 6, gestão do ambiente de serviço. Padrão 7, gestão de manifestações dos clientes residentes, responsáveis e outros. Padrão 8, gestão de pessoas. Padrão 9, gestão organizacional. Padrão 10, gestão de emergências. Então, se instituiu que aquela instituição que responder todos os padrões tem uma pontuação de 1.000, tem 1.000 pontos, né, que foram distribuídos por grau de importância, o número de requisitos, em relação aos padrões, ou a robustez de cada padrão tem a sua pontuação aqui. O instrumento, então, ele conta com esse padrão como título do padrão e o número de pontos que ele vai ter. Essa intenção, que, na verdade, é o objetivo do padrão, o que eu espero atingir com esse padrão. Aqui, nessa parte, vai ter o resultado para o cliente, que significa assim, o que o cliente quer, né? O que o cliente espera desse padrão, desses requisitos, né? Então, aqui, ser tratado com dignidade, compaixão, ter identidade preservada. Então, isso aqui é só de um padrão 1, cada um tem o seu. E a declaração da ILPI, né? Então, como a ILPI vai se declarar em relação ao cumprimento desse padrão? Possuir uma cultura de inclusão, de compaixão. Então, cada um deles vai ter o que a ILPI faz como declaração em relação a esse cumprimento. Depois segue um descritivo do padrão, que, na verdade, é um grande resumo de todos os requisitos e o que compõe cada padrão. E, a seguir, vêm os requisitos, né? Os requisitos eles são postos de uma forma bem objetiva. Então, assim, seguindo todos os padrões, eu consigo a pontuação máxima? Sim. Se tu atender todos os padrões, tu vai ter a pontuação máxima, né? Então, a gente colocou alguns padrões em cores diferentes, porque entendemos que os padrões em azul são padrões que nós consideramos padrão mestre, que é aquele padrão que tem que cumprir, né? Então, dentro de um olhar do avaliador, se a gente entende que aquela instituição não tem todos os padrões preenchidos, mas esses que estão em azul são obrigatórios. Então, se tem um pretinho lá que não é obrigatório, tá, a gente ainda pode considerar algumas coisas, enfim, mas ele é um norteador para o avaliador e também para a instituição ver assim, começa por onde? Começa pelos azuis, né, que são os prioritários, né. Aí tem o padrão 1, dignidade e direito de escolha do paciente, né. Então, esse padrão tem a intenção de valorizar a importância do senso de identidade dos clientes residentes e a necessidade de agir, tanto quanto possível, de maneira independente e fazer suas próprias escolhas. Então, isso é o que resume esse padrão. Depois tem o padrão 2, planejamento e avaliação dos cuidados e serviços. Neste, a intenção é planejar e avaliar continuamente os cuidados e serviços, sempre que possível, envolvendo o cliente residente e o responsável. Entendendo assim, que cada padrão tem uma série de requisitos, de 15 a 20, chega a ter quase 30 de requisitos. Então, assim, tudo é detalhado, mas esse é o grande resumo e objetivo do padrão. No padrão 3, gestão de cuidados pessoais e clínicos, prestar cuidados pessoais e clínicos de forma segura, eficaz e qualificada. Padrão 4, gestão do controle de funções fisiológicas, medicamentos e alimentação interal. Permitir a administração segura e qualificada de medicamentos e alimentação interal, sondas nasentérica e gástricas. Só chamar a atenção, assim, estou com o tempo esgotado, mas já estou no fim. Só chamar a atenção, assim, a gente entende da regulamentação do setor, mas a gente também trouxe alguns padrões de qualidade no sentido do cuidado humano, né? De cuidados sobre segurança da pessoa, na questão de queda, na questão de lesão por pressão, nada que fuja da regulamentação, mas que dê um reforço a esse cuidado, né? Que é um reforço que tem muito na legislação de saúde, que a gente trouxe algumas coisas nesse sentido. Padrão 5, então, é melhorar a gestão das atividades de vida diária, melhorar o bem-estar dos clientes, residentes e qualidade de vida.
O 6, gestão do ambiente de serviços, é dispor de um ambiente de serviços com os elementos essenciais que apoiem a qualidade de vida do cliente residente, bem como sua independência e satisfação com a vida diária. O 7, gestão de manifestações dos clientes residentes, responsável e outros, é possuir um sistema de resolução de reclamações que seja acessível, confidencial, rápido e justo. O 8, gestão de pessoas, prestar cuidados e serviços seguros e qualificados através dos colaboradores suficientes em boa quantidade, em boa qualificação e experientes. Padrão 9, gestão organizacional, fala da responsabilizar a direção executiva pela organização e prestação de cuidados e serviços seguros e qualificados. E padrão 10, né, que é gestão de emergências, é estar preparado para as emergências estruturais e de cuidados ao paciente. Rapidinho sobre o processo de certificação. O processo, então, ele é por um contrato formal com o IACS, acreditação. A visita de avaliação de certificação ela é previamente agendada. São realizadas por 2 avaliadores, sempre são 2 avaliadores. Na visita de avaliação e manutenção é 1 avaliador. O processo um tempo determinado, depende do tamanho da instituição. É obrigatória a presença do responsável técnico da ILPI durante toda a visita. A equipe de avaliadores vai fazer toda a pontuação dessa avaliação, consolidar esse resultado, e o resultado depois é homologado pelo IACS Acreditação e é publicado, né, a partir do relatório dos avaliadores. Os resultados possíveis. Ou a ILPI é certificada, atendendo 60% ou mais de todos os requisitos de todos os padrões. Se eu tiver um padrão que eu não atender 60%, a ILPI não é certificada. Então, dos 10 padrões, 60% de tudo. Tá? A ILPI certificada com excelência, ela é acima de 80%. Tá? Acima de 80%, atendendo todos os requisitos de todos os padrões, acima de 80%, ela é certificada com excelência. E a ILPI não certificada é quando é inferior a 60%. Quando a ILPI é não certificada, que pode acontecer, que às vezes tu está com 60 em várias e uma tu não é certificada. Mas existe essa possibilidade da instituição se preparar naquela que ela não conseguiu e em 6 meses pedir uma revisita. Né? E, então, de 6 meses a 12 meses, pede uma revisita e ela consegue ter mais uma oportunidade para ser certificada. Que às vezes falta um pouquinho e acontece. Né? E esse aqui é o certificado da ILPI. O certificado, aqui é uma instituição certificada, selo prata, e aqui é uma instituição certificada com excelência, selo ouro. Né? Então, prata e ouro. Então, as 2 possibilidades de certificação da ILPI. Então, essas são as nossas referências. Né? A gente agradece a oportunidade de estar aqui, apresentando para vocês. Tá bom? Ficamos disponíveis. Okay. Apenas para finalizar e deixar bem claro, é um programa voluntário. Né? Então, é importante destacar que existe um contingente muito grande de instituições de longa permanência que concorrem conosco e, muitas vezes, elas atuam de forma não tão adequada ou até mesmo clandestina. Né? Então, isso gera uma concorrência desleal para o setor. Isso gera, da mesma forma, gera comentários, observações ou até reportagens nos meios de comunicação de maus tratos e assim por diante. Então, a ideia é uma diferenciação no setor. Quando nas palestras anteriores se falava de formação de preço ou de custo, né, um item muito importante que vai dizer que esta instituição ela entrega aquilo que se propõe é ter uma certificação externa, alguém que venha de fora e avalie. Mas é absolutamente voluntário. E tem uma pergunta aqui, que eu já vou aproveitar para finalizar, que diz o seguinte: uma instituição, né, vistoriada que não atinge os padrões de certificação sofre algum tipo de penalidade? Não, porque a gente falou, não somos fiscais. Né? Então, assim, nenhuma penalidade, só uma oportunidade de melhoria. Oportunidade para melhorar e pedir de novo avaliação. Né? Tá. Então, com essa resposta, nós encerramos essa etapa aqui, agradecendo a todos, agradecendo aos nossos palestrantes pela brilhante demonstração aqui conosco, e passar a palavra para o nosso mestre. Nossos agradecimentos a Antônio Quinto Neto, Fernanda Guimarães e Robson Sodré Morales por suas participações.